Assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. Em todo o mundo, vi acontecer milagres a homens e mulheres em todas as situações de vida. Milagres lhe acontecerão também quando você começar a utilizar o poder mágico de sua mente subconsciente. O objetivo deste livro é ensinar que a maneira habitual de pensar e formar imagens mentais modela, configura e cria seu destino. Você sabe as respostas? Por que uma pessoa está triste e a outra feliz? Por que uma vive alegre e próspera e a outra pobre e sofredora? Por que uma está assustada e ansiosa e a outra transbordante de fé e confiança? Por que alguém tem uma casa bela, luxuosa, enquanto a outra leva uma existência humilde num cortiço? Porque uma é um grande sucesso na vida e a outra um vergonhoso fracasso. Porque um orador é notável e imensamente popular e o outro medíocre e ignorado. Porque uma é um gênio em seu trabalho ou profissão liberal, enquanto outra trabalha penosamente durante toda a vida sem conseguir realizar coisa alguma que vale a pena. Capítulo 7. Subconsciente, tendência voltada para a vida. Mais de 90% da vida mental do homem é subconsciente. Se não usamos esse poder maravilhoso, condenamo-nos a viver dentro de limites muito estreitos. Os processos do subconsciente são sempre construtivos e voltados para a vida. O subconsciente é o construtor de nosso corpo e lhe dirige todas as funções vitais. Trabalha 24 horas por dia e jamais dorme. Faz tudo o que pode para nos ajudar e evitar que qualquer mal nos aconteça. Em contato com a vida infinita e a sabedoria sem limites, seus impulsos e ideias orientam-se sempre para a vida. As grandes aspirações, inspirações e visões de uma vida mais elevada e nobre têm nele sua origem. Não podemos discutir racionalmente nossas convicções mais profundas porque elas não nascem na mente consciente, mas no subconsciente. O subconsciente fala-nos em intuições, impulsos, palpites, insinuações, ânsias e ideias. Está sempre nos dizendo para nos elevarmos, transcendermos, crescermos, avançarmos, nos aventurarmos e escalarmos maiores alturas. A ânsia de amar, de salvar a vida de outrem, provém das profundidades do subconsciente. Durante o grande terremoto e incêndio em São Francisco, em 18 de abril de 1906, por exemplo, inválidos e aleijados recolhidos ao leito durante longo tempo, levantaram-se e praticaram prodígios de bravura e resistência. Neles aflorou o desejo intenso de, qualquer que fosse o perigo, salvar outras vidas. E o subconsciente respondeu-lhes, dando-lhes as forças de que necessitavam. Grandes artistas, músicos, poetas, oradores, escritores sintonizam com o subconsciente e dele recebem estímulo e inspiração. Robert Louis Stevenson costumava, antes de dormir, encarregar o subconsciente de bolar histórias enquanto dormia. E formou o hábito de lhe pedir que concebesse uma boa história vendável quando caía o saldo de sua conta corrente. Segundo Stevenson, a inteligência da mente mais profunda lhe dava a história, episódio por episódio, como se fosse uma novela. Esse fato demonstra que a mente subconsciente pode, por nosso intermédio, falar em termos nobres e sábios sobre os quais a mente consciente nada sabe. Em muitas ocasiões, Mark Twain confessou que jamais trabalhou na vida. Todo o seu humor e as histórias notáveis foram resultado de sua capacidade de obter acesso ao tesouro inesgotável do subconsciente. Como o corpo retrata o funcionamento da mente? A interação entre as mentes consciente e subconsciente requer uma reciprocidade semelhante entre os correspondentes sistemas nervosos. O sistema cérebro-espinhal, ou voluntário, é o órgão da mente consciente. O sistema nervoso autônomo desempenha idêntico papel no que interessa ao subconsciente.
O sistema voluntário é o canal pelo qual captamos e percebemos conscientemente o que os sentidos físicos nos trazem. E por meio dele, exercemos controle voluntário sobre os movimentos do corpo. O centro de controle desse sistema localiza-se no córtex cerebral. O sistema nervoso autônomo, às vezes, chamado de involuntário, tem centros de atividade em outras partes do cérebro, incluindo o cerebelo, o tronco cerebral e a amígdala cerebral. Esses órgãos têm conexões próprias com os grandes sistemas do corpo e lhes controlam as funções vitais, mesmo quando a percepção consciente está ausente. Os dois sistemas podem trabalhar separados ou em sincronia. Quando a percepção de um perigo chega ao centro de comutação do cerebelo, mensagens são enviadas ao córtex e à amígdala cerebral do subconsciente. A capacidade de defesa do indivíduo pode começar a reagir antes mesmo de o perigo ser notado e avaliado pelo consciente. Uma maneira simples de focalizar a interação mental e física é compreender que a mente consciente capta uma ideia que é traduzida em uma série correspondente de impulsos elétricos no sistema nervoso voluntário. Este, por seu lado, liga uma corrente semelhante no sistema autônomo, passando dessa maneira a ideia à mente subconsciente, que é o instrumento criativo. E é dessa maneira que pensamentos se transformam em atos. Todo pensamento elaborado pelo consciente e aceito como verdade é enviado pelo córtex aos demais órgãos do cérebro que embasam o subconsciente, a fim de ser transformado em nossa carne e manifestado como realidade em nosso mundo. Há uma inteligência encarregada de zelar pelo corpo. Quando estudamos o sistema celular e a estrutura dos órgãos, tais como olhos, ouvidos, coração, fígado, bexiga, etc., descobrimos que eles consistem em grupos de células, que por sua vez formam a inteligência coletiva que lhes permite funcionar em conjunto. Eles recebem ordens e executam-nas de forma dedutiva, atendendo a uma sugestão da mente mestra, o subconsciente. Um estudo cuidadoso de organismos unicelulares mostra-nos o que acontece em nosso corpo complexo. Embora não possua órgãos, o organismo unicelular ainda assim fornece prova de ação e reação mental, ao desempenhar as funções básicas de movimento, alimentação, assimilação e eliminação. Muitos dizem que há uma inteligência que cuidará de nosso corpo se a deixarmos agir. Em certo sentido, isso é verdade. O problema é que a mente consciente interfere sempre com sua prova sensorial baseada em aparências. Disso resulta o poder das falsas crenças, medos e meras opiniões. Quando medos, falsas crenças e moldes negativos de pensamento são levados a produzir uma impressão no subconsciente, por meio de condicionamento psicológico e emocional, ao subconsciente não resta alternativa a não ser agir de acordo com as especificações da planta arquitetônica que lhe é oferecida. O subconsciente trabalha ininterruptamente para o bem geral. O eu subjetivo existente em todos nós trabalha sem descanso para o bem geral, refletindo o princípio inato de harmonia residente em todas as coisas. A mente subconsciente tem vontade própria e é, incontestavelmente, real. Funciona dia e noite, quer queiramos ou não. É a construtora de nosso corpo, embora não possamos ver, ouvir ou sentir coisa alguma enquanto ela o constrói. É um processo que se desenvolve em silêncio. O subconsciente é dotado de uma vida própria que sempre se volta para a harmonia, a saúde e a paz. A norma divina nele operante busca expressar-se através do homem em todas as ocasiões. Como o ser humano interfere no princípio inato da harmonia? Se queremos pensar de modo correto, científico, temos que conhecer a verdade. Ou como diz o versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João, capítulo 8, versículo 32, conhecer a verdade significa estar em harmonia com a inteligência e poder infinitos da mente subconsciente, que sempre se move na direção da vida.
Todos os pensamentos e atos desarmônicos, sejam motivados por ignorância ou intencionais, resultarão em discórdia e limitações de todos os tipos. A ciência nos diz que construímos um novo corpo a cada 11 meses, de modo que, do ponto de vista físico, temos na verdade apenas 11 meses de idade. Se reintroduzirmos defeitos no corpo através de medo, raiva, ciúme e má vontade, só temos que culpar a nós mesmos. Somos a soma total de nossos pensamentos. Podemos nos recusar a abrigar pensamentos e imagens negativas. Se queremos afastar a escuridão, acendemos uma luz. Para combater o frio, usamos aquecimento. A maneira de eliminar o pensamento negativo consiste em substituí-lo por bons pensamentos. Afirme o bom e o mal desaparecerá. Por que é anormal ser sadio, cheio de vida, forte e anormal ser doente? O recém-nascido normal é inteiramente sadio. Todos os órgãos funcionam com perfeição. Esse é o estado natural e temos o dever de nos manter sadios, cheios de energia, fortes. O instinto de autoconservação é o mais forte da natureza humana e constitui a verdade inerente mais poderosa, sempre presente, sempre em ação. Todos os pensamentos, ideias e crenças terão que funcionar necessariamente com potência máxima quando estiverem em harmonia com o princípio inato de vida existente em nós e que sempre procura preservar-nos e proteger-nos em todos os sentidos. Segue-se dessas palavras que a condição normal pode ser restabelecida com maior facilidade e certeza do que condições anormais podem ser induzidas. É anormal adoecer. O estado de doença simplesmente significa que você está combatendo a vida e abrigando pensamentos negativos. A lei da vida é a do crescimento. Toda a natureza dá testemunho da operação dessa lei ao expressar-se silenciosa e ininterruptamente pelo crescimento. Onde há crescimento e manifestação, forçosamente há vida. Onde há vida, precisa haver harmonia. E onde há harmonia, há saúde perfeita. Se seus pensamentos estão em harmonia com o princípio criador da mente subconsciente, você sintoniza simultaneamente o princípio inato da harmonia. Se remoe pensamentos que se chocam com o princípio da harmonia, eles se agarram a você, fustigam-no, enchem-no de preocupações e, finalmente, geram doença. Se insistir neles, provavelmente provocarão a morte. Na cura da doença, temos que aumentar a entrada e distribuição das forças vitais do subconsciente através de todos os nossos sistemas. Isso pode ser feito eliminando o medo, a preocupação, o ciúme, o ódio e todos os demais pensamentos destrutivos. Esses pensamentos tendem a danificar e destruir nervos e glândulas, tecido corporal que controla a eliminação de todo material de refúgio e mantém o organismo em estado de pureza. A cura da doença de Pote. A doença de Pote, ou infecção tuberculosa da coluna, era antigamente um flagelo para crianças. Uma delas, Frederick Elias Andrew, de Indianápolis, Indiana, contraiu a doença, que o transformou em uma criança torta, incapaz de andar e que era obrigada a arrastar-se sobre as mãos e os joelhos. Os médicos consideraram o caso incurável. Andrew recusou-se a aceitar tal veredito. Começou a rezar. Formulou sua própria afirmação, repetindo-a inúmeras vezes por dia e absorvendo mentalmente as qualidades de que necessitava. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Essa prece era a última coisa que pronunciava antes de ir dormir à noite e a primeira pela manhã. Orava também pelos outros, enviando-lhes pensamentos de amor e saúde. Tal atitude mental e maneira de orar voltou-lhe multiplicada muitas vezes. Fé e perseverança geraram enormes dividendos.
Quando pensamentos de medo, raiva, ciúme ou inveja lhe ocupavam a atenção, imediatamente acionava na mente a força contrária da afirmação. A mente subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos habituais. Ele se transformou em um homem forte, espigado, bem proporcionado. E é esse o sentido da afirmação que encontramos na Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. Marcos, capítulo 10, versículo 52. Como a fé nos poderes de seu subconsciente pode torná-lo sadio? Um jovem que foi assistir a uma de minhas palestras sobre o poder de cura da mente subconsciente tinha problemas de visão. O oftalmologista lhe dissera que ele precisava submeter-se a uma operação delicada, arriscada. Após conhecer a base científica da prece, o jovem disse a si mesmo: meu subconsciente criou meus olhos e pode curá-los. Todas as noites, ao ir dormir, entrava em um estado passivo, meditativo, semelhante ao de sono. Controlava a atenção e focalizava-a no médico. Imaginava-o à sua frente e ouvia, ou imaginava claramente o médico lhe dizendo: um milagre aconteceu. Ouvia-o repetir a mesma frase repetidamente todas as noites, durante 5 minutos antes de adormecer. 3 semanas depois, foi a outra consulta com o mesmo médico que lhe examinara a vista. O médico examinou-o e exclamou: isso é um milagre. O que foi que aconteceu? O paciente produziu uma impressão em seu subconsciente, usando o oftalmologista como instrumento ou meio para transmitir a ideia e convencê-lo. Por meio de repetição, fé e esperança de bons resultados, ele impregnou a mente subconsciente. Ela construíra o olho. Tinha em si o molde, ou planta, perfeito da estrutura normal, sadia do olho. Uma vez nele gravada a ideia de restaurar a saúde do olho, o subconsciente imediatamente começou a agir para que isso acontecesse. Esse é outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode nos tornar perfeitos. Pontos a relembrar. 1. Seu subconsciente construiu seu corpo e trabalha 24 horas por dia. Abrigando pensamentos negativos, você interfere nesse molde gerador de vida. 2. Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma solução para qualquer problema antes de ir dormir e ele responderá. 3. Vigie os pensamentos. Todo pensamento aceito como verdade é enviado pelo córtex consciente às estruturas cerebrais do subconsciente e volta ao seu mundo como realidade. 4. Saiba que pode se reconstruir dando uma nova planta baixa à mente subconsciente. 5. A tendência do subconsciente é voltar-se sempre para a vida. Seu trabalho é com a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. O subconsciente reproduz sempre aquilo que você lhe dá sob a forma de padrões mentais habituais. 6. Você constrói um novo corpo a cada 11 meses. Mude o corpo mudando os pensamentos e conservando-os mudados. 7. É normal ser sadio. É anormal estar doente. Em nós reside o princípio inato da harmonia. 8. Pensamentos de ciúme, medo, preocupação, ansiedade prejudicam e destroem nossos nervos e glândulas, gerando doenças mentais e físicas de todos os tipos. 9. O que você afirma conscientemente e aceita como verdade se manifestará em sua mente, em seu corpo e nas situações de vida. Afirme o bem e desfrute a alegria de viver. Capítulo 8. Como obter os resultados que deseja. Nem todas as preces são atendidas. Todo mundo sabe disso.
Céticos veem nesse fato prova de que preces não funcionam. O que esquecem é que a prece, para funcionar, tem que ser feita eficazmente, com compreensão clara de seus fundamentos científicos. Só então saberemos por que uma dada prece não produziu efeitos e descobriremos um método prático para torná-la mais eficaz. E se você descobre que as preces não são atendidas da forma que deseja? O que fazer então? Você precisa compreender as principais razões de tal fracasso. E elas são: falta de confiança e esforço excessivo. Muitas pessoas bloqueiam o atendimento da prece porque não compreendem claramente o funcionamento da mente subconsciente. Quando sabe como ela funciona, você desenvolve confiança. Você tem que se lembrar de que, em todas as ocasiões em que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa imediatamente a executá-la. Com esse objetivo, utiliza todos os poderosos recursos de que dispõe. Esta lei aplica-se, porém, não só às boas, mas também às más ideias. Em consequência, se você usa negativamente o subconsciente, ele lhe trará problemas, fracassos e confusão. Se o faz construtivamente, pode contar com orientação, liberdade de ação e paz de espírito. A resposta correta é inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e generosos. Disso se segue, obviamente, que a única coisa que você tem que fazer para evitar o fracasso é conseguir que o subconsciente aceite sua ideia ou pedido. Sinta-lhes a realidade neste momento e a lei da mente fará o resto. Acreditando e confiando, transfira o pedido ao subconsciente, que assumirá o trabalho e o atenderá. Você, no entanto, fracassará em todas as ocasiões em que tentar forçar o subconsciente a fazer alguma coisa. Os resultados que deseja vão se tornar mais distantes e não mais próximos. O subconsciente não se dobra à coerção mental. Ele age devido à sua fé ou aceitação de uma ideia pela mente consciente. O fracasso na obtenção de resultados pode ocorrer pelo fato de você fazer mentalmente afirmações como as seguintes: as coisas estão piorando. Não vou jamais obter resposta. Não vejo solução para isso. Não tem jeito. Não sei o que fazer. Estou muito confuso. Se faz essas afirmações, nenhuma resposta ou cooperação vai receber do subconsciente. Tal como o soldado marcando o passo, você nem vai para a frente nem para trás. Em outras palavras, você não vai a lugar nenhum. Imagine que entra num táxi e dá ao motorista uma meia dúzia de endereços diferentes. Ele ficará inteiramente confuso e pode recusar-se a fazer a corrida. Mesmo que ele tente seguir as instruções, as probabilidades são de que não conseguirá. Onde você acabaria por chegar é puramente especulativo. O mesmo acontece quando você trabalha com os poderes imensos do subconsciente. Você precisa ter uma ideia bem clara em mente. Tem que chegar à certeza de que há um jeito, uma solução para o irritante problema da doença. Mas só a inteligência infinita do subconsciente sabe a resposta. Quando na mente consciente você chega a uma conclusão clara, você se decide. E segundo tua crença, assim se fará. Vá com calma. O proprietário de uma casa cujo sistema de aquecimento pifou durante um período de frio intenso, chamou um mecânico para consertá-lo. O homem chegou imediatamente. Meia hora depois o sistema funcionava com perfeição, e ele apresentou a conta, $200. O quê? Exclamou chocado o dono da casa. Você não demorou quase nada para consertá-lo? Tudo que você fez foi substituir uma pequena peça. Como é que tem coragem de me cobrar $200 por uma pequena peça que não pode custar mais de 5? O mecânico encolheu os ombros. Só lhe cobrei $2 pela peça nova, disse. É isso que vou pagar por ela. O dono da casa sacudiu a conta diante do nariz do mecânico. $2, berrou. Aqui diz 200. Isso mesmo, confirmou o mecânico.
Os outros 198 são por eu saber o que estava errado e como consertá-lo. A mente consciente é o mecânico mestre, o sabe tudo. Ela conhece os meios e processos para curar qualquer órgão de seu corpo. Afirme saúde e o subconsciente saberá o que fazer. Mas fazer isso de modo relaxado é fundamental. Vá com calma. Não crie casos para si mesmo, pensando em detalhes e meios. Decida-se sobre o resultado que deseja. Desperte em si mesmo a sensação de que há uma solução ótima para seu problema, seja ele de saúde, finanças ou relacionamentos pessoais. Lembre-se de como se sentiu após uma doença grave. Não esqueça que a emoção que sente é o detonador de todas as atividades do subconsciente, não como algo que talvez aconteça no futuro, mas que está realmente ocorrendo neste momento. Use a imaginação, não a força de vontade. Obter a cooperação dos poderes do subconsciente não é a mesma coisa que empurrar um obstáculo. Fazer mais força não vai produzir melhores resultados. Em vez disso, visualize o objetivo como atingido e o estado de satisfação que ele produz. Vai descobrir que o intelecto tenta interferir. Esforça-se para descobrir maneiras de resolver o problema e impô-las ao subconsciente. Resista. Esqueça a sua habilidade intelectual na solução de problemas. Insista em manter aquela fé simples, infantil, que produz milagres. Imagine-se sem a doença ou o problema. Imagine a satisfação emocional de bem-estar na situação que deseja. Elimine do processo todas as complicações. A maneira simples é a melhor. A imaginação disciplinada produz maravilhas. Uma maneira maravilhosa de obter resposta do subconsciente é pela imaginação disciplinada ou científica. Conforme ressaltamos, o subconsciente é o arquiteto e o construtor do corpo. Ele lhe controla todas as funções vitais. Diz a Bíblia: "E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis." Crer é aceitar algo como verdadeiro, viver no estado de crença. Mantendo esse estado de espírito, você desfrutará a alegria da prece atendida. Os 3 passos para sucesso na oração. A oração bem-sucedida requer 3 passos básicos. 1. Reconheça ou admita o problema. 2. Transfira o problema para a mente subconsciente, a única que conhece a solução mais eficaz ou a maneira de resolvê-lo. 3. Relaxe, com a convicção profunda de que já obteve o que pediu. Dúvidas e hesitação nada mais fazem do que enfraquecer a prece. Jamais diga a si mesmo: "Como eu gostaria de ser curado" ou "Tomara que isso funcione." O sentimento sobre o que vai ser feito é o que dá o tom. A harmonia é sua. Convença-se de que terá saúde. Você se torna eficiente ao transformar-se em veículo do poder curador infinito da mente subconsciente. Com convicção total, transfira a ideia de saúde ao subconsciente. Em seguida, relaxe. Entregue-se ao poder que ele possui. E diga ao estado ou circunstância em que se encontra: "Isso também passará." Por meio do relaxamento e da convicção, você impregna a mente subconsciente. Com isso, a energia cinética que existe por trás da ideia assume o comando e a manifesta como realidade concreta. Você pode conseguir o oposto daquilo porque reza. As palestras de Émile Coué, célebre psicólogo francês, granjearam-lhe um sem número de admiradores nos Estados Unidos. Em um de seus insights mais importantes, ele disse o seguinte: "Quando desejos e imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence." Ele dava a esse fato o nome de lei do esforço contraproducente. Vamos supor que lhe pedissem que passasse por cima de uma estreita prancha no nível do chão. Você faria isso com a maior facilidade e sem a menor dúvida. Agora, suponhamos que a mesma prancha se encontrava a 7 metros de altura, entre 2 paredes. Você poderia fazer o mesmo?
Poderia mesmo? Provavelmente não. O desejo de cruzar a prancha entraria em conflito com a imaginação. Você se imaginaria caindo e se esborrachando no chão. Você poderia querer muito atravessar a prancha, mas o medo de cair o impediria de fazer isso. Quanto mais esforço para dominar ou reprimir a imaginação, maior força você daria à ideia dominante da queda. O pensamento "vou usar minha força de vontade para vencer o fracasso" reforça o pensamento de fracasso. O esforço mental frequentemente leva à derrota autoimposta, criando o oposto do desejado. Focalizar-se na necessidade de usar força de vontade implica enfatizar a condição de impotência. É como você resolver que vai fazer tudo o que puder para não pensar num hipopótamo verde. A decisão torna dominante na mente a ideia do hipopótamo verde, e o subconsciente responde mais à ideia dominante. O subconsciente aceita a mais forte de duas proposições contraditórias. Você, quem sabe, descobre que pensa o seguinte: eu quero cura. Por que não posso consegui-la? Eu me esforço tanto, por que não consigo resultados? Tenho que me obrigar a rezar com mais determinação. Preciso usar toda a força de vontade que tenho. Você precisa compreender onde está o erro. Você está se esforçando demais. Jamais tente obrigar o subconsciente a aceitar uma ideia usando de força de vontade. Essas tentativas estão condenadas ao fracasso. Na maioria das vezes, você termina obtendo o oposto daquilo pelo que rezou. A ausência de esforço é o melhor caminho. Já lhe aconteceu alguma coisa como as seguintes? Você vai submeter-se a algum tipo de exame. Investiu muito tempo estudando e recapitulando a matéria. Acha que assimilou bem. Mas quando olha para a folha em branco da prova, descobre que sua mente ficou ainda mais branca. Tudo que você sabia sobre o assunto sumiu. Não consegue recordar nenhum único pensamento relevante. Trinca os dentes e convoca toda a sua força de vontade, porém, quanto mais se esforça, mais parece que o conhecimento se afasta. Frustrado, você deixa a sala. Diminui a pressão mental. De repente, as respostas que andou procurando com tanto desespero minutos antes fluem provocadoras em sua mente. Você disse a si mesmo que sabia a matéria, e era um fato. Mas não quando precisou dela. O erro que cometeu foi tentar forçar-se a lembrar. Essa atitude levou não ao sucesso, mas ao fracasso. O que conseguiu foi o oposto daquilo por que pediu ou orou. O conflito entre desejo e imaginação precisa ser resolvido. Usar de força mental ou força de vontade pressupõe a existência de oposição. O ato de imaginar oposição, porém, cria oposição. Se você se concentra na obtenção daquilo que deseja, não se concentra mais nos meios para torná-lo realidade. A esse propósito, diz a Bíblia: se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está no céu. Mateus, capítulo 18, versículo 19. Quem são esses dois de quem fala a Bíblia? Eles representam a união ou acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente no que interessa a qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Se não houver conflito entre as diferentes partes da mente, sua prece será atendida. Os dois que concordam podem representar também você e seu desejo, pensamento e sentimento, ideia e emoção, desejo e imaginação. Evitamos todo conflito entre desejo e imaginação entrando em um estado passivo, sonolento, que reduz o esforço ao mínimo. Na maior parte, a mente consciente submerge quando caímos em estado de sonolência. E a melhor maneira de impregnar o subconsciente é imediatamente antes de dormir. A razão disso é que o mais alto afloramento do subconsciente ocorre imediatamente antes de dormir e pouco depois de acordarmos.
Nesse estado, os pensamentos e imagens negativos, que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir sua aceitação pelo subconsciente, estão ausentes. Quando imaginamos como atendido o desejo e sentimos a emoção da vitória, o subconsciente providencia para transformá-lo em realidade. Muitas pessoas resolvem seus dilemas e problemas recorrendo à imaginação controlada, dirigida, disciplinada. Elas sabem que tudo o que imaginam e sentem como verdade terá que acontecer. E acontecerá. Uma moça chamada Sarah G. procurou-me, à beira do desespero. Estava metida em um demorado e complicado processo judicial, com adiamentos sucessivos, sem nenhuma luz no fim do túnel. O que ela mais desejava era uma solução amigável do litígio. Suas imagens mentais, contudo, transbordavam de fracasso, perda, falência e impotência. A imaginação prevaleceu sobre o desejo e o processo judicial arrastou-se sem sinal de solução. Por sugestão minha, Sarah colocava-se em um estado sonolento, passivo, sempre que ia dormir, e em seguida passava a imaginar o melhor resultado possível para o problema. Tanto quanto podia, mergulhava em um estado de expectativa confiante. Sabia que a imagem que formasse na mente teria que concordar com o desejo de seu coração. Entrando em estado de sonolência, começou a imaginar, com tanta clareza quanto possível, um encontro com seu advogado depois de resolvido o caso. Ouviu-se perguntando sobre o resultado e escutando-lhe as explicações. E ele repetiu um grande número de vezes. O caso foi resolvido de modo amigável. Foi uma solução que agradou a todos. Durante o dia, quando lhe surgiam na mente pensamentos de medo, ela voltava a imaginar o encontro com o advogado, completo, com palavras e gestos. Visualizava o sorriso do advogado, os maneirismos dele, o tom da voz, as palavras exatas usadas por ele. Fazia isso com tanta frequência, com tanta fidelidade ao roteiro, que os medos eram combatidos antes mesmo de tentarem aflorar a mente. Ao fim de algumas semanas, o advogado ligou e confirmou o que ela estivera imaginando e sentindo como realidade. O processo judicial fora resolvido e ela teve certeza de que a solução era harmoniosa e que podia aceitá-la. E foi isso realmente o que o salmista quis dizer quando escreveu: as palavras dos meus lábios, seus pensamentos e imagens mentais, e o meditar de meu coração, seus sentimentos, natureza, emoção, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, o poder e a sabedoria do subconsciente, que pode redimi-lo da doença, da dependência e da pobreza. Salmos, capítulo 19, versículo 14. Ideias que vale a pena recapitular. 1. A coerção mental ou o excesso de esforço representam a ansiedade e o medo que bloqueiam o atendimento de sua prece. Vá com calma. 2. Quando a mente está relaxada e aceita uma ideia, o subconsciente começa a trabalhar para transformá-la em realidade. 3. Pense e planeje ignorando os métodos tradicionais. Saiba que sempre há uma resposta e solução para todos os problemas. 4. Não se preocupe demais com as batidas do coração, o fluxo respiratório ou as funções dos órgãos do corpo. Confie no subconsciente e diga com frequência que a ação divina certa está ocorrendo. 5. Sentir-se sadio promove saúde e sentir-se rico promove riqueza. E você, como se sente? 6. A imaginação é sua faculdade mais poderosa. Imagine o que é belo e saudável. Você é o que imagina ser. 7. Evitamos conflito entre o consciente e o subconsciente quando entramos em estado de sonolência. Antes de ir dormir, imagine repetidamente a concretização de seus desejos. Durma bem e acorde alegre. Capítulo 9. Como usar o poder de seu subconsciente para adquirir riqueza.
Se você está tendo dificuldades financeiras, se está tentando fazer com que o dinheiro chegue até o fim do mês, isso significa que não convenceu o subconsciente de que sempre teve muito e algum de sobra. Você certamente conhece homens e mulheres que trabalham umas poucas horas por semana e ganham somas fabulosas. Eles não se esforçam nem se escravizam no trabalho. Não acredite nessa balela de que a única maneira de enriquecer é suando a camisa e fazendo calos nas mãos. Não é nada disso. O estilo de vida descansado é o melhor. Faça as coisas que adora fazer e faça-as pelo prazer e pela emoção que lhe despertam. Conheço um executivo em Los Angeles que ganha na casa das centenas de milhares de dólares. No ano passado, embarcou em um cruzeiro de 9 meses para conhecer os lugares mais lindos do mundo. Disse-me que convenceu o subconsciente de que vale todo o dinheiro que ganha. E acrescentou que, na empresa onde trabalha, há pessoas que, embora conhecendo muito mais sobre negócios, ganham apenas 1/10 do que ele recebe, e com toda a probabilidade poderiam ganhar muito mais. Elas, contudo, não têm ambição nem geram ideias criativas. E tampouco se interessam pelas maravilhas da mente subconsciente. A riqueza está na mente. A riqueza, em última análise, nada mais é do que uma convicção subconsciente de parte do indivíduo. Você não vai tornar-se milionário dizendo eu sou milionário, eu sou milionário. Você desenvolverá consciência de riqueza sim, impregnando a mente com a ideia de riqueza e prosperidade. Seus meios de sustento invisíveis. O problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios de sustento invisíveis. Quando os negócios desaparecem, o mercado de capitais entra em baixa ou sofre prejuízos em seus investimentos, parece que elas se tornam impotentes. O motivo de tal insegurança é que elas não sabem como explorar os recursos da mente subconsciente. Desconhecem por completo o tesouro inesgotável que tem dentro de si. O indivíduo com a mentalidade de pobre vive na pobreza. Outro, com a mente transbordante de ideias de riqueza, tem em volta de si tudo de que necessita. Nós nunca fomos condenados a levar uma vida de indigentes. Podemos ter riqueza, ter tudo de que precisamos e ainda ter sobra. As palavras têm o poder de nos purificar a mente de ideias errôneas e, em lugar delas, instilar outras certas. O método ideal para construir consciência de riqueza. Enquanto lê este capítulo, você talvez esteja dizendo a si mesmo: eu preciso de riqueza e sucesso na vida. O que você deve fazer é o seguinte: durante uns 5 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, repita para si mesmo: riqueza, sucesso. Essas palavras possuem um poder tremendo e representam o poder interior da mente subconsciente. Ancore a mente nesse poder enorme que existe em você. Em seguida, as situações e circunstâncias correspondentes à natureza e qualidade das mesmas se manifestarão em sua vida. Você não está dizendo, eu sou rico. Está usando poderes autênticos que existem em você. Não há conflito em sua mente quando diz riqueza. Além do mais, o sentimento de riqueza brotará dentro de você enquanto contemplar a ideia de riqueza. O sentimento de riqueza produz riqueza. Mantenha sempre esse fato em mente. O subconsciente é como um banco, um tipo de instituição financeira universal. Capitaliza tudo o que você nela deposita ou grava, seja a ideia de riqueza ou de pobreza. Escolha a riqueza. Por que fracassam suas afirmações sobre riqueza? Ao longo de todos esses anos venho conversando com um bocado de pessoas e ouço sempre a queixa habitual. Durante semanas e meses repeti: sou rico, sou próspero, e nada aconteceu. É porque, quando diziam sou rico, sou próspero, elas achavam bem no íntimo que estavam mentindo para si mesmas. Certa pessoa me disse: afirmei que sou um homem próspero até ficar morto de cansado. As coisas agora estão ainda piores.
Eu sabia, quando fiz a afirmação, que, obviamente, não era verdade. Suas afirmações foram rejeitadas pela mente consciente e o oposto daquilo que ela afirmava e proclamava transformou-se em realidade. A afirmação tem mais probabilidade de sucesso se é específica e se não gera conflito mental ou contestação. A afirmação feita por esse homem tornou as coisas ainda piores, porque sugeria o estado de carência em que se encontrava. O subconsciente aceita o que realmente aceitamos como verdade, não apenas palavras ou declarações fantasiosas. A ideia ou crença dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Como evitar conflito mental? A maneira ideal de superar esse conflito, nos casos dos que encontram dificuldades, é: faça com frequência a declaração prática seguinte, de preferência antes de dormir. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Essa afirmação não provocará dúvida, porque não desmente a impressão, gravada em sua mente subconsciente, de falta de meios financeiros. A um empresário, cujas vendas e finanças tinham entrado em queda acentuada e que estava extremamente preocupado, sugeri que se sentasse em seu escritório, relaxasse o corpo e repetisse várias vezes a seguinte afirmação: minhas vendas estão melhorando todos os dias. A afirmação obteve a cooperação das mentes consciente e subconsciente, e disso se seguiram bons resultados. Não assine cheques em branco. Você assina cheques em branco quando faz declarações como: não tenho o suficiente para o que eu quero. Estou numa pior. Vou perder a casa porque não posso pagar a hipoteca. E assim por diante. Se está cheio de medo sobre o futuro, está também assinando um cheque em branco e atraindo condições negativas. A mente consciente aceita seu medo e declarações negativas como um pedido e começa, à sua própria maneira, a criar obstáculos, demoras, carências e limitações em sua vida. A mente subconsciente lhe paga juros compostos. Àquele que tem sentimento de riqueza, mais riqueza lhe será dada. Àquele que tem sentimento de pobreza, mais pobreza lhe será dada. O subconsciente multiplica e amplia tudo o que nele você deposita. Todas as manhãs, ao despertar, deposite pensamentos de prosperidade, sucesso, riqueza e paz. Demore-se pensando nesses conceitos. Com tanta frequência quanto puder, ocupe com eles a mente. Esses pensamentos construtivos se transformarão em depósitos na mente subconsciente e lhe trarão abundância e prosperidade. Por que nada aconteceu? Posso ouvi-lo dizer: eu fiz isso e nada aconteceu. Você não conseguiu resultados porque se entregou a pensamentos de medo, talvez uns 10 minutos depois, e neutralizou o que de positivo havia afirmado. Quando planta uma semente no solo, você não a desenterra mais tarde durante o dia. Tem que deixar que ela lance raízes e cresça. Suponhamos, por exemplo, que você esteja prestes a dizer: eu não vou conseguir fazer esse pagamento. Antes de ir mais longe do que eu não vou, pare. Mude a frase para uma afirmação construtiva como: eu vou prosperar em todas as minhas atividades. A verdadeira origem da riqueza. À mente subconsciente jamais faltam ideias. Nela, há um número infinito de ideias prontas para aflorar a mente consciente e se transformar, de maneiras incontáveis, em dinheiro no bolso. Esse processo continuará a ocorrer em sua mente, pouco importando se a bolsa sobe ou desce ou se cai o valor do dólar ou da libra esterlina. Sua riqueza jamais depende realmente de títulos, ações ou dinheiro no banco. Essas coisas são apenas símbolos, necessários e úteis, mas apenas símbolos. O ponto que quero enfatizar é que, se você convence a mente subconsciente de que tem riqueza e que ela está sempre circulando em sua vida, você sempre, inevitavelmente, a terá, qualquer que seja a forma que ela tome. A dificuldade de tentar que o dinheiro dure até o fim do mês é a verdadeira causa. Muitas pessoas dizem que vivem sempre tentando chegar até o próximo salário.
enfrentam a maior dificuldade para pagar dívidas. Já prestou atenção no que dizem? Em muitos casos, a conversa delas é mais ou menos assim. Criticam sem cessar os que tiveram sucesso na vida e que se destacaram na multidão. Talvez com isso estejam querendo dizer: "Oh, aquele cara deve andar fazendo alguma maracutaia. Ele não respeita ninguém. É um lalau." E é por esse motivo que nada tem. Condenam sem cessar as coisas que dizem desejar e querer. Criticam os mais prósperos porque os invejam e lhes cobiçam a prosperidade. A maneira mais fácil de fazer a riqueza bater asas e voar para longe é criticar e condenar os que são mais ricos do que você. Uma pedra comum no caminho da riqueza. Há uma única emoção que causa a pobreza na vida de muitas pessoas, e a maioria a descobre a duras penas. É a inveja. Se você vê um concorrente depositar grandes somas no banco e só tem apenas uns caraminguás para depositar, esse fato torna-o invejoso? A maneira de superar tal emoção consiste em dizer a si mesmo: "Que maravilha! Estou contente com a prosperidade desse homem. Quero que ele seja cada vez mais rico." É devastador abrigar pensamentos de inveja, porque o fato coloca-o em uma posição negativa. E por isso mesmo a riqueza corre para longe e não para perto de você. Se você fica aborrecido ou irritado com a prosperidade ou a riqueza de outra pessoa, diga imediatamente que lhe deseja a maior riqueza possível. Dessa maneira, você neutralizará os pensamentos negativos e fará com que a riqueza flua em sua direção, de acordo com a lei do subconsciente. Eliminando um grande bloqueio mental à riqueza. Se desconfia que alguém está enriquecendo desonestamente e isso deixa-o preocupado ou desgostoso, pare de aborrecer-se. Se suas suspeitas são corretas, saiba que tal pessoa está usando negativamente a lei da mente. No devido tempo, a lei cuidará dela. Tenha cuidado de não criticá-la pelas razões antes explicadas. Lembre-se, o bloqueio ou obstáculo à riqueza está em sua própria mente. Agora você pode destruir essa pedra mental. Faça isso dando-se bem mentalmente com todas as pessoas. Durma e enriqueça. Quando for dormir hoje à noite, pratique a técnica seguinte. Repita a palavra riqueza calmamente, tranquilamente, com sentimento. Faça isso repetidas vezes, como se estivesse cantarolando uma canção de ninar. Acalente-se para dormir com esta única palavra, riqueza, e vai ficar espantado com o resultado. A riqueza deve correr para você em avalanches de abundância. Esse é outro exemplo do poder mágico da mente subconsciente. Use em seu próprio benefício os poderes da mente. 1. Resolva enriquecer da maneira fácil, com a ajuda infalível da mente subconsciente. 2. Tentar acumular riquezas com o suor do rosto e trabalho árduo é a maneira de tornar-se o homem mais rico do cemitério. Você não tem que se matar ou viver como escravo. 3. Riqueza é uma convicção subconsciente. Grave na mente a ideia de riqueza. 4. O problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios invisíveis de sustento. 5. Repita a palavra riqueza devagar e tranquilamente durante 5 minutos antes de dormir e o subconsciente dará um jeito de levar riqueza à sua porta. 6. A sensação de riqueza produz riqueza. Mantenha em mente esse fato o tempo todo. 7. As mentes consciente e subconsciente têm que concordar. O subconsciente aceitará o que você considerar verdade. A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente, e ela deve ser de riqueza, não de pobreza. 8. Você pode superar qualquer conflito mental relativo à riqueza afirmando com frequência para si mesmo:
Todos os dias estou prosperando em todos os meus interesses. 9. Aumente suas vendas repetindo numerosas vezes a afirmação: minhas vendas estão melhorando todos os dias. Estou progredindo e ficando mais rico a cada dia. 10. Pare de assinar cheques em branco tais como: não tenho dinheiro suficiente para minhas necessidades. Não tenho nada que quero. E assim por diante. Essas afirmações reforçam e multiplicam suas perdas. 11. Na mente subconsciente deposite pensamentos de prosperidade, riqueza e sucesso, e mais tarde vai recebê-los de volta com juros compostos. 12. O que você mentalmente afirma não deve, de maneira alguma, negar momentos depois. Essa atitude neutralizará o bem que você afirmou. 13. A verdadeira origem do sucesso está nas ideias que temos em mente. Você pode conceber uma ideia que vale $1 milhão. O subconsciente lhe dará a ideia que procura. 14. Inveja e ciúme são obstáculos no caminho da riqueza. Alegre-se com a prosperidade do próximo. 15. O bloqueio à riqueza está em sua própria mente. Destrua agora mesmo esse obstáculo, fazendo mentalmente as pazes com todas as pessoas. Capítulo 10. Seu direito de ser rico. Você tem o direito de ser rico. Está aqui para levar uma vida próspera e feliz, radiante e livre. Deve, por conseguinte, possuir todo o dinheiro de que necessita para levar uma vida plena, feliz e próspera. Você está aqui para crescer, expandir-se e desenvolver-se espiritual, mental e materialmente. Cabe-lhe o direito inalienável de desenvolver e expressar todas as suas potencialidades. E um aspecto importante desse direito é o poder, se assim resolver, de cercar-se de beleza e luxo. Por que ficar satisfeito com apenas o suficiente para sobreviver, quando pode desfrutar as riquezas da mente subconsciente? Neste capítulo você vai aprender a se tornar amigo do dinheiro. Uma vez feito isso, terá sempre tudo o que precisar e ainda mais. Não permita que alguém lhe desperte dúvidas ou o envergonhe do desejo de ser rico. No seu nível mais profundo, esse é o desejo de uma vida mais plena, mais feliz, mais maravilhosa. É uma ânsia cósmica. E não é apenas boa, mas ótima. Dinheiro é símbolo. O dinheiro é um símbolo de troca. Para você, não só símbolo de ausência, de privação de coisas, mas de beleza, refinamento, prosperidade e luxo. E também um símbolo de saúde econômica da nação. Quando o sangue circula livremente por seu corpo, você é sadio. Com o dinheiro correndo livre em sua vida, você é economicamente sadio. Já quando o homem começa a entesourar dinheiro, guardá-lo em latas e se encher de medo de perdê-lo, ele se torna economicamente doente. Como símbolo, o dinheiro assumiu numerosas formas através dos séculos. Quase tudo em que você possa pensar serviu como dinheiro em algum lugar ou época na história. Ouro e prata, claro, mas também sal, contas de colares e berloques de todos os tipos. Nos tempos antigos, a riqueza era frequentemente determinada pelo número de ovelhas e cabeças de gado que alguém possuía. Hoje, usamos moeda e instrumentos negociáveis. E uma das razões disso é óbvia. É muito mais cômodo preencher um cheque do que rebocar bois para pagar contas. Como percorrer a estrada real para a riqueza? Uma vez compreendidos os poderes do subconsciente, você tem a seu alcance o mapa da mina para riquezas de todos os tipos, espiritual, mental e financeira. Quem se deu ao trabalho de aprender as leis da mente acredita, e sabe com certeza, que nada lhe faltará.
Quaisquer que sejam as crises econômicas, oscilações das bolsas de valores, recessões, greves, inflação galopante ou mesmo guerras, ele estará sempre bem provido. A razão é que transmitiu a ideia de riqueza à mente subconsciente. Como resultado, o subconsciente fornece-lhe tudo o que possa desejar. Ele se convenceu de que o dinheiro fluirá sempre em sua vida e que terá sempre à disposição um excedente maravilhoso. Como ele resolve, assim será. Se houver amanhã um colapso financeiro e tudo o que possuir perder valor, ele ainda atrairá novas riquezas. Sairá confortavelmente da crise e provavelmente até ganhará com ela. Por que você não tem mais dinheiro? Ao ler este capítulo, talvez você pense: eu mereço uma renda maior do que a atual. Na minha opinião, isso se aplica à maioria das pessoas. Elas realmente merecem ganhar mais dinheiro, mas não é provável que consigam isso. Uma das razões por que não o ganham é que, por dentro ou abertamente, o condenam. Referem-se a ele como lucro sujo. Dizem a filhos e amigos que o amor ao dinheiro é a origem de todo o mal. Juntamente com essa razão para não prosperar, há outra, um sentimento subconsciente e sorrateiro de que a pobreza encerra alguma virtude especial. Esse molde subconsciente talvez tenha origem em educação recebida na infância ou, quem sabe, baseia-se em falsa interpretação das escrituras. Dinheiro e vida equilibrada. Certa vez uma pessoa me procurou e disse: estou quebrado, mas tudo bem, eu não gosto de dinheiro. O dinheiro é a origem de todo o mal. Essas palavras traduzem o pensamento de uma mente confusa, neurótica. Amor ao dinheiro com exclusão de tudo o mais o levará a um estado assimétrico, desequilibrado. Você está aqui para usar sabiamente seu poder ou autoridade. Algumas pessoas anseiam por poder, enquanto outras por dinheiro. Se põe o coração exclusivamente no dinheiro e diz: dinheiro é tudo o que quero, vou me concentrar em juntar dinheiro, nada mais tem importância. Você poderá ganhá-lo e acumular uma fortuna, mas a que custo? Você esqueceu que está aqui para levar uma vida equilibrada. E precisará saciar também a fome de paz de espírito, harmonia, amor, alegria e saúde perfeita. Transformar dinheiro em objetivo único é uma opção errônea. Você, quem sabe, pensou que isso era tudo o que queria, mas depois de tanto esforço acabou por descobrir que o dinheiro não era tudo de que necessitava. Ninguém em seu leito de morte deseja poder ter dedicado mais tempo a juntar dinheiro. Você deseja também expressar autenticamente seus talentos ocultos, ocupar seu verdadeiro lugar na vida, desfrutar a beleza e a alegria de contribuir para o bem-estar e o sucesso do próximo. Ao aprender as leis da mente subconsciente, você pode ter $1 ou muitos milhões de dólares, se é isso que deseja, e ainda ter paz de espírito, harmonia, saúde perfeita e expressar de modo perfeito a pessoa que é. A pobreza é uma doença mental. Não há virtude na pobreza. A pobreza é uma doença como qualquer outra doença mental. Se você está fisicamente doente, sabe que há alguma coisa errada com seu corpo. Procura ajuda e tenta curar-se logo. Da mesma maneira, se o dinheiro não circula livre e constantemente em sua vida, há alguma coisa radicalmente errada com você. A ânsia do princípio vital existente em você é de crescimento, expansão e uma vida mais rica. Você não está aqui para viver em uma choupana, vestir farrapos e passar fome. Seu direito é o de ser feliz, próspero e bem-sucedido na vida. A razão por que você nunca deve criticar o dinheiro. Purifique a mente de todas as crenças extravagantes e supersticiosas sobre o dinheiro. Jamais o considere como mau ou sujo. Se você fizer isso, vai fazer também com que ele bata asas e voe para longe.
Lembre-se de que você perde o que condena. Você não pode atrair aquilo que critica. Adotando a atitude correta em relação ao dinheiro. Vejamos uma técnica simples que você pode usar para multiplicar o dinheiro em sua vida. Várias vezes por dia, faça a seguinte afirmação: gosto de dinheiro. Eu o adoro. Eu o uso de forma sábia, construtiva e sensata. O dinheiro circula constantemente em minha vida. Eu o gasto com alegria e ele me volta multiplicado de uma maneira maravilhosa. Dinheiro é bom, muito bom. O dinheiro flui através de mim em avalanches de abundância. Só o uso para o bem. Sou grato pelo bem que ele me faz e pelas riquezas de minha mente. Como o cientista considera o dinheiro? Suponhamos que você descobre no solo um rico veio de ouro, prata, chumbo, cobre ou ferro. Você diria que essas coisas são más? Claro que não. Todo mal tem origem na concepção deformada, na ignorância, na falsa interpretação da vida feita pela humanidade e pelo abuso a que submetemos a mente subconsciente. Desde que o dinheiro é simplesmente um símbolo, poderíamos com igual facilidade usar chumbo, estanho ou algum outro metal como meio de troca. Na primeira parte do século XX, as moedas de 10 e 25 cents americanas eram feitas de prata. Em certas ocasiões, continham o equivalente a 10 ou 25 cents de prata. Em seguida, o governo começou a cunhá-las em metal mais barato. O valor de $0,25, porém, continua a ser de 25 cents, mesmo que o metal usado na moeda valha muito menos do que isso. O físico lhe dirá que a única diferença entre um metal e outro é o tipo e o número de partículas elementares nos átomos que os constituem. Se dirigirmos um feixe de partículas para um bloco de um dado metal, poderemos transmutá-lo em outro. O antigo sonho dos alquimistas de produzir ouro com metais baixos está agora ao nosso alcance. Mas e daí? Ouro nem é melhor nem pior do que chumbo. São substâncias diferentes, com propriedades diferentes, só isso. Só porque durante um longo período da história foi considerado especialmente precioso é que amamos mais, ou odiamos, o ouro do que o chumbo. Como atrair o dinheiro de que você precisa? Há muitos anos conheci na Austrália um rapaz que me disse que seu maior sonho era ser médico. Estava tendo aulas de ciências e se saindo brilhantemente, mas não tinha recursos para cursar uma escola de medicina. Órfão de ambos os pais, ganhava a vida como faxineiro em consultórios de médicos no anexo do hospital. Expliquei-lhe que a semente plantada atrai tudo o de que necessita para se desenvolver. Tudo o que ele tinha que fazer era aprender a lição da semente e plantar a necessária ideia na mente subconsciente. Todas as noites, antes de dormir, o rapaz visualizava um diploma de médico com seu nome em letras grandes, em negrito. Descobriu que era fácil criar uma imagem nítida, detalhada do diploma. Parte de seu trabalho consistia em espanar e polir os diplomas emoldurados pendurados nas paredes dos consultórios, e examinava-os bem enquanto os limpava. Durante 4 meses, insistiu nessa técnica de visualização. Certo dia, um dos médicos para quem prestava serviço de faxina perguntou-lhe se gostaria de tornar-se enfermeiro. O médico pagou as despesas de um programa de treinamento, no qual ele aprendeu uma grande variedade de procedimentos que o habilitaram para o emprego de enfermeiro. O médico ficou tão impressionado com o brilhantismo e espírito de determinação do rapaz que mais tarde ajudou-o financeiramente a cursar a faculdade de medicina. Hoje, esse rapaz é um médico ilustre em Montreal, Canadá. O jovem teve sucesso porque aprendeu a lei da atração. Descobriu como usar de maneira correta a mente subconsciente, o que implicou usar uma antiquíssima lei, que diz: tendo visualizado claramente o alvo, você, com a vontade, cria os meios para atingi-lo. O objetivo, nesse caso, era ser médico. O rapaz conseguiu imaginar,
ver e sentir a realidade de ser médico. Viveu com essa ideia, sustentou-a, alimentou-a, amou-a. Finalmente, por meio de visualização, a ideia penetrou nas camadas profundas de sua mente subconsciente. Transformou-se em convicção. Esta, em seguida, atraiu tudo de que ele necessitava para realizar seu sonho. Por que algumas pessoas não conseguem aumento de salário? Vamos supor que você trabalha para uma grande empresa e acha que é mal remunerado. Ressente-se do fato de seu valor não ser reconhecido pelos chefes. Constantemente remói a convicção de que merece salário maior e mais reconhecimento. Ao colocar-se em oposição mental ao patrão, você corta subconscientemente seus laços com a empresa e põe um processo em andamento. Chega um dia em que o chefe diz: "Sinto muito, mas vamos ter que dispensá-lo." Em um sentido bem real, você mesmo se dispensou. O chefe agiu simplesmente como instrumento por meio do qual se confirmou seu próprio estado mental negativo. Esse é mais um exemplo da lei da ação e reação. A ação foi seu pensamento, a reação, a resposta da mente subconsciente. Obstáculos e impedimentos no caminho da riqueza. Vez por outra você ouve alguém dizer: "Quem ganha muito dinheiro só pode ser algum tipo de ladrão." A pessoa que fala e pensa dessa maneira sofre geralmente de doença financeira. Talvez se sinta amargurada e tenha inveja de antigos amigos que alcançaram maior sucesso na vida e, nesse momento, possuem mais recursos. Assim, tal pessoa está criando dificuldades para si mesmo. Abrigar pensamentos negativos sobre os amigos e condenar-lhes a riqueza faz com que prosperidade e fartura fujam de você. Você continuaria a ser amigo de alguém que o condena? Claro que não. Tampouco a riqueza faz isso. Na verdade, a pessoa afugenta a própria coisa pela qual reza. Ela, na verdade, reza de duas maneiras. Por um lado diz: "Quero riqueza para mim agora." Mas no momento seguinte diz: "A riqueza daquele cara é suja, um nojo." A contradição é uma placa na estrada para a pobreza e o sofrimento. Insista sempre em regozijar-se com a riqueza do próximo. Proteja seus investimentos. Se você procura orientação no tocante a investimentos, ou se está preocupado com sua carteira de títulos e ações, diga tranquilamente: "A inteligência infinita dirige e fiscaliza todas as minhas transações financeiras. O que quer que eu faça terá êxito." Se fizer isso com frequência, com fé e confiança perfeitas, vai descobrir que será orientado a fazer investimentos prudentes. Além disso, será protegido de prejuízos, porque será inspirado a vender títulos ou ações arriscados antes de sofrer qualquer prejuízo. Ninguém consegue coisas a troco de nada. Nas grandes lojas, a direção contrata seguranças e detetives à paisana para evitar furtos. Todos os dias, esses profissionais flagram alguém tentando conseguir alguma coisa a troco de nada. Quem faz isso vive mergulhado em uma atmosfera mental de carência e limitação. Ao tentar roubar, rouba a si mesmo de paz, harmonia, fé, honestidade, integridade pessoal, boa vontade e confiança. Além disso, as mensagens que envia ao subconsciente lhe atraem todos os tipos de perdas, de caráter, prestígio, status social e paz de espírito. Ele não sabe como a mente funciona. Não acredita na fonte de suprimento. Se ele apenas convocasse mentalmente os poderes do subconsciente e afirmasse que é orientado para manifestá-los de forma autêntica, teria trabalho e opulência. Em seguida, usando de honestidade, integridade e perseverança, iria se tornar motivo de respeito para si mesmo e para a sociedade em geral. Um suprimento ininterrupto de dinheiro. Seu caminho para a liberdade, o conforto e um suprimento constante da necessária riqueza implica reconhecer os poderes da mente subconsciente e o poder criativo de seus pensamentos e imagens mentais. Mentalmente, aceite uma vida de opulência.
A aceitação mental e a expectativa de riqueza têm uma matemática e mecânica de expressão próprias. Entrando no modo de opulência, todas as coisas necessárias à vida de riqueza se seguirão. Que esta seja a sua afirmação diária. Grave-a em letras indeléveis no coração. Eu sou uno com as riquezas infinitas de minha mente subconsciente. Tenho o direito de ser rico, feliz e bem-sucedido na vida. O dinheiro flui para mim de forma livre, abundante e incessante. Estou sempre consciente de meu autêntico valor. Compartilho livremente meus talentos e sou maravilhosamente abençoado em termos financeiros. Isso tudo é maravilhoso. Suba estes degraus para chegar à riqueza. 1. Seja ousado o suficiente para proclamar seu direito à riqueza. Sua mente mais profunda honrará essa alegação. 2. Você não vai querer apenas o suficiente para as necessidades mínimas. Vai querer, sim, todo o dinheiro necessário para fazer todas as coisas que deseja quando tiver vontade. Procure conhecer as riquezas de sua mente subconsciente. 3. Se o dinheiro circula livremente em sua vida, você é economicamente sadio. Considere-o como uma maré, e ele nunca lhe faltará. A alta e a baixa da maré são constantes. Quando ela baixa, você tem certeza de que voltará a subir. 4. Conhecendo as leis do subconsciente, você será sempre suprido, qualquer que seja a forma que o dinheiro venha a assumir. 5. Uma das razões por que certas pessoas conseguem apenas sobreviver e nunca têm dinheiro suficiente é que o condenam. Que você condena, bate asas e voa para longe. 6. Não transforme dinheiro em Deus. O dinheiro é apenas um símbolo. Lembre-se de que a verdadeira riqueza está em sua mente. Você está aqui para levar uma vida equilibrada, o que inclui adquirir todo o dinheiro de que necessita. 7. Não faça do dinheiro seu único objetivo de vida. Reivindique também saúde, felicidade, paz, expressão autêntica de si mesmo e amor, e irradie amor e boa vontade para todos. Em seguida, o subconsciente o recompensará com juros compostos em todos esses campos de expressão. 8. Não há virtude na pobreza. Pobreza é uma doença mental, e você precisa imediatamente curar-se desse conflito ou doença. 9. Você não está aqui para viver numa choupana, cobrir-se com farrapos ou passar fome. Está aqui para levar uma vida de mais abundância. 10. Jamais use a expressão lucro sujo, nem diga desprezo o dinheiro. Você perde aquilo que critica. O dinheiro em si não é bom nem mau. Pensar nele de uma ou outra forma lhe dará esses aspectos. 11. Repita com frequência: gosto de dinheiro. Uso-o de modo prudente, construtivo e sensato. Gasto-o com alegria e ele me volta multiplicado por 1000. 12. O dinheiro não é um mal maior do que o cobre, o chumbo, o estanho ou o ferro, que você pode encontrar no solo. Todo mal é consequência da ignorância ou mau uso dos poderes da mente. 13. Imaginar o resultado final faz com que o subconsciente responda e procure transformar em realidade o que você criou mentalmente. 14. Afaste essa ideia de querer receber sem nada dar em troca. Não há esse tal de almoço gratuito. Você tem que dar para receber. Se der atenção aos seus objetivos, ideais e empreendimentos, sua mente mais profunda o apoiará. A chave para a riqueza consiste em aplicar as leis da mente subconsciente, impregnando-a com a ideia de riqueza. Capítulo 11.
a mente subconsciente como sócia em seu sucesso. O verdadeiro significado de sucesso é ser bem-sucedido na aventura de viver. Um longo período de paz, alegria e felicidade neste plano pode ser considerado sucesso. A vivência eterna dessas situações é a vida eterna de que falava Jesus. As coisas importantes da vida, tais como paz, harmonia, integridade, segurança e felicidade, são intangíveis. Brotam do ser profundo do homem. Meditar nesses estados constrói em seu subconsciente esses tesouros do céu. Esse é o lugar autêntico, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus capítulo 6, versículo 20. Os 3 passos para o sucesso. O primeiro e vital passo para o sucesso consiste em descobrir aquilo que você adora fazer e em seguida fazê-lo. A menos que ame seu trabalho, você não pode, de maneira alguma, considerar-se vitorioso nele, mesmo que o restante do mundo considere-o como um grande sucesso. Amando-o, você sente um profundo desejo de executá-lo. Se alguém sente o forte desejo de ser um psiquiatra, não basta conquistar um diploma e pendurá-lo na parede. Vai querer manter-se atualizado nesse campo, comparecer a convenções e continuar a estudar a mente e como ela funciona. Vai querer visitar clínicas e ler atentamente as revistas científicas mais recentes. Em outras palavras, trabalhará para manter-se informado sobre os métodos mais avançados para aliviar o sofrimento humano, porque coloca em primeiro lugar o interesse dos pacientes. Mas e daí se, ao ler essas palavras, você se descobre pensando o seguinte: não posso dar o primeiro passo porque não sei o que quero fazer. Como, em nome de Deus, vou encontrar um campo de trabalho que eu ame? Se você se sente assim, reze por orientação da seguinte maneira: inteligência infinita de minha mente subconsciente, revele-me qual o meu verdadeiro lugar na vida. Repita essa prece tranquila, positiva, carinhosamente para sua mente mais profunda. Persistindo, com fé e confiança, a resposta lhe chegará como sentimento, palpite ou tendência numa certa direção. A resposta lhe virá com clareza e em paz, como uma percepção interior silenciosa. O segundo passo para o sucesso implica especializar-se em algum ramo de trabalho e esforçar-se para ter um desempenho superior. Vamos supor que um estudante escolha química como profissão. Ele pode concentrar-se em um dos muitos ramos desse campo e dedicar todo o seu tempo e atenção à especialidade escolhida. O entusiasmo vai levá-lo a querer saber tudo o que existe nesse campo e, se possível, saber mais sobre ele do que qualquer outra pessoa. O jovem precisa tornar-se profundamente interessado em seu trabalho e desejar usá-lo a serviço do mundo. Aquele que for o maior dentre vós, que se transforme em vosso servo. Há um contraste enorme entre essa atitude e a de alguém que só quer ganhar a vida ou simplesmente conseguir sobreviver. Conseguir sobreviver não é sucesso autêntico. A motivação do homem deve ser mais grandiosa, mais nobre e mais altruísta. Ele deve servir ao próximo, destar-te lançando seu pão sobre as águas. O terceiro passo é o mais importante. Você tem que se certificar de que aquilo que quer não contribui apenas para seu próprio sucesso. Seu desejo não deve ser egoísta. Precisa beneficiar a humanidade. O caminho de um circuito completo precisa ser construído. Em outras palavras, sua ideia deve ser expressada com a finalidade de desejar o bem a todos e de servi-los. E a ideia retornará a você ampliada e transbordante de bênçãos. Se trabalha visando apenas ao seu benefício, você não completa esse circuito essencial. Talvez pareça que você tem sucesso, mas o curto-circuito que criou em sua vida talvez o leve, com o passar do tempo, a limitações ou a doenças. A medida do verdadeiro sucesso.
A essa altura, talvez você esteja pensando: o que é que vocês me dizem sobre aquele cara que apareceu em um programa que assisti? O cara que ganhou centenas de milhões de dólares com negócios escusos. Ele é um sucesso tão grande como qualquer um que o seja. E acho que ele nem está aí para beneficiar a humanidade. Esses casos são mais do que comuns, mas precisamos ter o cuidado de compreendê-los pelo que são. Alguém pode dar a impressão de sucesso por algum tempo, mas a verdade é que o dinheiro que ganhou com fraudes frequentemente bate as asas e voa para longe. Mesmo que isso não aconteça, quando roubamos alguém, roubamos a nós mesmos. O estado de espírito de carência e limitação que nos levou a esse comportamento manifesta-se também de outras maneiras em nosso corpo, em nossa vida familiar, em nossos relacionamentos. Aquilo que pensamos e sentimos, nós criamos. Criamos aquilo em que acreditamos. Mesmo que alguém tenha acumulado fraudulentamente uma fortuna, ele não é bem-sucedido. Não há sucesso sem paz de espírito. De que vale a riqueza acumulada do homem que não pode dormir à noite, está doente, tem um complexo de culpa? Certa vez conheci em Londres um criminoso profissional que me falou sobre suas façanhas. Ele havia juntado uma grande fortuna que lhe permitia viver luxuosamente em uma mansão fora de Londres e em uma casa de veraneio na França. Em luxo, sim, mas não com bem-estar. Ele vivia com o medo permanente de ser preso pela Scotland Yard. Tinha uma série de distúrbios internos que eram, sem a menor dúvida, causados por medo e por um profundo complexo de culpa. Ele sabia que havia procedido mal. E esse senso profundo de culpa lhe atraía todos os tipos de problemas. Mais tarde, soube que se entregara voluntariamente à polícia e cumprir a pena de prisão. Ao ser solto, procurou aconselhamento psicológico e espiritual e transformou-se. Procurou trabalho e tornou-se um cidadão honesto, respeitador da lei. Descobriu o que adorava fazer e ficou feliz. A pessoa bem-sucedida ama o que faz e se expressa inteiramente dessa maneira. O sucesso depende de um ideal mais nobre do que a mera acumulação de riquezas. O indivíduo bem-sucedido é aquele que possui uma grande compreensão psicológica e espiritual. Hoje em dia, muitos dos grandes líderes empresariais dependem do uso correto da mente subconsciente. Cultivam a capacidade de ver um projeto futuro como já concretizado. Tendo visto e sentido a concretização de suas preces, a mente subconsciente providencia sua materialização. Se imaginar claramente um objetivo, você será provido do que for necessário, de maneiras que nem pensa que possam existir, graças ao poder gerador de maravilhas da mente subconsciente. Ao estudar os 3 passos para o sucesso, você jamais deve esquecer o poder que dá respaldo às forças criativas do subconsciente. Refiro-me à energia que dá substância a todos os passos em qualquer plano bem-sucedido. Seu pensamento é criador. A fusão de pensamento e sentimento transforma-se em fé ou crenças subjetivas. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Mateus capítulo 9, versículo 29. Uma vez que compreenda que existe em você uma força poderosa, capaz de transformar em realidade todos os seus desejos, você obtém simultaneamente confiança e senso de paz. Qualquer que seja seu campo de atividade, você precisa conhecer as leis da mente subconsciente. Quando aprende a aplicar esses poderes e quando se expressa plenamente, compartilhando com o próximo os talentos que possui, você está, com toda certeza, no caminho do verdadeiro sucesso. Se trabalha na seara de Deus ou em qualquer parte dela, Deus, por sua natureza, será por você. E quem poderá ser contra você? Com tal compreensão, não há poder no céu ou na terra que possa lhe negar o sucesso. Como ele realizou seu sonho.
Em Hollywood conheci um ator famoso, conhecido de todos os amantes do cinema e da televisão. Ele me contou que crescera em uma pequena fazenda no meio oeste. A família mal conseguia o mínimo para sobreviver. Como única diversão, tinha um velho aparelho de TV preto e branco, com o qual mal conseguia sintonizar 2 canais. Mesmo assim, começou a sonhar em ser ator. Sonhos que lhe tomavam cada vez mais tempo. Durante todo esse tempo eu trabalhava no campo, disse, ou tangia as vacas de volta para o estábulo. Mas imaginava ver meu nome em grandes letras na fachada de um grande cinema. Vi-o em todos os detalhes. As multidões de fãs, os jornalistas, aos gritos, querendo me entrevistar. Mantive esse sonho durante anos. Finalmente deixei a fazenda. Vim para Los Angeles e consegui trabalho como extra em filmes e programas de TV. Em pouco tempo consegui meu primeiro papel como protagonista. Na noite da pré-estreia, dirigi-me ao cinema e quase desmaiei. Lá estava meu nome em letras brilhantes. Vi uma multidão de repórteres, tudo o que eu imaginava no meu tempo de criança. E acrescentou: eu, mais do que ninguém, compreendo que o persistente poder da imaginação pode trazer sucesso. A farmácia de sonhos que se transformou em realidade. Há alguns anos conheci uma jovem farmacêutica chamada Mary S. Ela trabalhava no departamento de venda de remédios controlados de uma grande rede de farmácias. Certo dia, quando me atendia, começamos a conversar. Perguntei se ela gostava do que fazia. É um bom emprego, disse ela. Juntando salário e comissões, estou indo bem, e a empresa tem um bom programa de participação nos lucros. Com sorte, vou poder me aposentar ainda jovem o suficiente para gozar a vida. Fiquei calado por um momento. Em seguida perguntei: era isso que você pensava quando criança, quando resolveu que queria ser farmacêutica? O rosto dela se fechou. Bem, não, respondeu. Acho que não. Eu sempre me via como dona de minha própria farmácia. Queria andar pela rua e ouvir pessoas me cumprimentando e me chamando pelo nome. E eu saberia o nome de todas, porque seria a farmacêutica daquelas pessoas. O senhor vai julgar isso estranho, mas sonhei até que pais me ligavam no meio da noite porque o filho estava doente. Eu vestia uma roupa por cima do pijama, ia até a farmácia e pegava o remédio de que necessitavam. Nem um pouco igual ao emprego em que trabalhamos de 9 horas às 17 horas, atrás de um balcão de uma grande farmácia, certo? De fato, nada parecido, concordei. Mas por que não seguir o seu sonho? Você, nesse caso, não seria mais feliz e mais produtiva? Sonhe mais alto. Saia desse emprego. Abra sua própria farmácia. Como eu posso fazer isso? Perguntou ela, sacudindo a cabeça. Para isso vou precisar de muito dinheiro e mal consigo me sustentar de um mês para o outro. Minha resposta foi contar a ela um fato maravilhoso. Tudo o que ela pudesse conceber como verdade poderia transformar em realidade. E prossegui explicando-lhe algumas coisas sobre os poderes do subconsciente. Ela logo compreendeu que, se conseguisse saturar o subconsciente com uma ideia clara e específica, esses poderes, de alguma maneira, a transformariam em realidade. E começou a imaginar-se em sua própria farmácia. Mentalmente arrumava os vidros, aviava receitas e se via atendendo a clientes que eram também seus vizinhos e amigos. E visualizou também um bom saldo no banco. Mentalmente, trabalhou nessa farmácia imaginária. Tal como uma boa atriz, viveu o papel. Comportando-me como se fosse o que penso, eu serei. E investiu-se de todo o coração no papel, vivendo, movendo-se e agindo na suposição de que era a dona da farmácia. Vários anos depois, Mary escreveu-me, contando o que lhe acontecera desde nossa conversa. A cadeia de farmácias para a qual trabalhava faliu,
devido à concorrência de uma farmácia maior, em um novo shopping center. Ela empregou-se como representante de viajante de uma grande companhia farmacêutica, encarregando-se de um território que se estendia por vários estados. Certo dia, o trabalho levou-a a uma cidadezinha na fronteira oeste de seu território. Na cidade só havia uma farmácia. Embora nunca houvesse estado antes na pequena cidade, reconheceu-a. Era exatamente a farmácia que imaginara com tanta clareza. Espantadíssima, contou ao idoso proprietário a notável coincidência. Por seu lado, o dono disse que estava para se aposentar, mas que não queria vender a farmácia, pertencente à sua família havia gerações, para uma grande rede. Após várias conversas, o dono ofereceu vender-lhe a farmácia a prazo. Ela faria os pagamentos com os lucros gerados pela farmácia. A jovem mudou-se com a família para a cidade e logo depois pôde pagar a entrada de uma casa antiga e espaçosa, da qual pode ir caminhando até a farmácia. Hoje, ela vai a pé todos os dias para o trabalho, e todas as pessoas que encontra a cumprimentam e tratam-na pelo nome. Conhecem-na porque ela é a farmacêutica da cidade. O uso do subconsciente nos negócios. Há alguns anos fiz uma palestra sobre os poderes da imaginação e da mente subconsciente para um grupo de executivos. Durante a palestra, relatei como o grande poeta alemão Goethe usava a imaginação quando enfrentava dificuldades e provações. Segundo seus biógrafos, ele se acostumou a preencher muitas horas mantendo tranquilamente conversas imaginárias. Imaginava um amigo sentado à sua frente, respondendo às perguntas de maneira correta. Em outras palavras, se estava preocupado com algum problema, imaginava o amigo lhe dando a resposta certa ou apropriada à situação, acompanhada por seus gestos habituais e conhecido tom de voz. Tornava a cena imaginária tão real e vívida quanto possível. Uma das pessoas presentes à minha palestra, uma jovem corretora, resolveu adotar a técnica de Goethe. Começou a ter conversas imaginárias com um investidor multimilionário que a conhecia, que certa vez a elogiara por sua sólida capacidade de julgamento ao recomendar a compra de certas ações. Dramatizou a conversa, até que a gravou como crença na mente. A conversa interior e a imaginação controlada da corretora concordavam certamente com seu objetivo: fazer bons e sólidos investimentos para seus clientes. Tinha como principal objetivo na vida fazer com que os clientes ganhassem dinheiro e vê-los prosperar financeiramente graças a seus judiciosos conselhos. Ela continua a usar a mente subconsciente nos negócios e destaca-se, com brilhante sucesso, em seu campo de atividade. Recentemente foi entrevistada por uma grande revista financeira. Um jovem de 16 anos transforma fracasso em sucesso. Todd M., de 16 anos, contou-me o seguinte: eu fracasso em tudo. Não sei porquê. Acho que sou simplesmente burro. Talvez seja melhor abandonar a escola antes que me reprovem e me expulsem. Continuando nossa conversa, descobri que a única coisa errada era a atitude de Todd. Ele era indiferente aos estudos e também se ressentia com alguns professores e colegas. Ensinei-lhe como usar o subconsciente para ter sucesso nos estudos. Várias vezes por dia, Todd começou a afirmar certas verdades, especialmente à noite, antes de dormir e como primeira coisa ao acordar. Conforme já ressaltamos, esses são os melhores momentos para impregnar o subconsciente. Ele afirmava para si mesmo o seguinte: sei, com certeza, que minha mente subconsciente é um tesouro de memória. Ela retém tudo que leio e ouço de meus professores. Terei à minha disposição uma memória perfeita se resolver usá-la. A inteligência infinita de minha mente subconsciente revela-me sempre
tudo o que quero saber em todos os meus exames, sejam eles escritos ou orais. Irradio amor e boa vontade para todos os professores e colegas. Desejo sinceramente a eles sucesso e todas as boas coisas da vida. Todd está vivendo agora como nunca antes. Agora só tira nota 10. Imagina constantemente os professores e os pais dando-lhe parabéns pelo sucesso nos estudos. No próximo vídeo você não pode perder o filme O Poder do Subconsciente. Até lá, sucesso milionário para você e sua família e fique com Deus!